Fala pessoal, muito bom dia a todos, como vocês estão? Hoje, 25 de novembro, 11h42 da manhã, tô atrasada hoje, né? Mas hoje foi de sessões de fotos aqui em casa. Mas isso não interessa a vocês. Mas vamos lá para falar um pouquinho de mercado. Primeiramente, eu queria agradecer a vocês pela live que a gente teve na quinta-feira, foi muito boa mesmo. Tô tentando achar a gravação, inclusive ainda não achei ainda a gravação, mas para quem esteve presente com a gente, para a gente tentar montar aí alguma coisa que vai ser boa para todo mundo, né? O negócio tem que ser bom para todo mundo, para valer muito a pena e para que a gente consiga aí evoluir passo a passo, né? Mas cortando papo furado aqui, vamos já falar sobre gráfico, vamos falar bem rapidinho hoje sobre as principais regiões que eu estou querendo trabalhar essa semana, dos principais gráficos que a gente atua, tanto no semanal quanto no tempo gráfico mais curto, até para a gente saber como que vai ser aí o movimento de segunda-feira. Semana passada a gente teve feriado nos Estados Unidos, então quinta e sexta foram movimentos muito chatos, né? A gente teve pouca volatilidade e um movimento de leve correção na bolsa. Eu ainda acredito que tenha um movimento um pouco maior. Aqui, gráfico do Bovespa, vou tirar tudo aqui novamente para a gente começar do zero. E vou abrir aqui o Point Fit já. Esse aqui, né? Aqui. Para a gente poder falar um pouquinho mais breve. Todo mundo que acompanha a gente aqui já sabe, mesma coisa, mesma conversa fiada de toda semana, que a gente está no movimento de topos e fundos ascendentes, logicamente, para que eu possa comprar aqui, porque o preço está me dizendo que ele quer ir para lá. Não vou sair comprando aqui, vou esperar o movimento do preço corrigir de forma mitigada, né? O transporte do dinheiro de um ponto mais caro para um ponto mais barato, até que ele encontre um suporte que eu veja que tem players querendo montar posição aqui para poder ir com preço para cima um pouco mais. Isso semanal. Se a gente for ver aqui o que aconteceu nas últimas semanas, quem me acompanha aqui e acompanha o Clinton também, já vai ver que a gente teve a captura dessa liquidez aqui. A gente sempre falou, ó, tem dinheiro preso aqui. Depois que o ativo vem buscar essa captura de liquidez, ele tem dois pontos plausíveis que ele poderia fazer. O primeiro seria o que ele já fez aqui de fato, que é fechar a semana acima. Igual ele fechou essas 2 semanas. O que eu poderia esperar seria o movimento corretivo dessa semana, dessas próximas semanas, fechando abaixo dessa linha aqui. Essa linha é qual, hein? Aqui, 127, mais ou menos? 123, mais ou menos, abaixo de 123 mil. Quando o preço, de fato, fechar aqui embaixo, eu vou poder fazer uma venda, tendo como primeiro alvo essa região aqui e segundo alvo essa região, tá? Isso é um movimento mais macro, mais macro. E para isso eu tenho que fechar aqui embaixo. Outra coisa que a gente poderia ter de sinal, de atenção, seria que o meu order block, né, toda vez que eu tenho o rompimento de uma estrutura, ele valida todos os order blocks acima e eu tenho um order block bem interessante aqui, que é esse carinha aqui. Inclusive, a gente já fechou, já tocou, né? E em um tempo gráfico menor, a gente já fechou dentro dele. Mas o que seria o movimento mais plausível para que eu pudesse tomar essa posição? Seria marcar os 50% desse order block. Então, vou marcar aqui. Vou pegar essa região aqui. Pintar para ficar um pouco mais bonita, visivelmente, para vocês. E aguardar o toque dos 50%. Isso quem gosta de operar os 50%. Tem gente que vai tentar esperar a manipulação fechando acima dessa região, fechando abaixo dessa região, para quando perder poder vender. E tem gente que já está vendida aqui no toque do próprio order block. Lembrando que o stop de toda essa galera deve estar aqui, tá? E aí essa galera vai tentar buscar novamente essa região aqui. Essa região, desse próximo ponto de interesse, é onde tem liquidez externa, onde tem muito dinheiro preso, tá? O que seria o movimento ideal para mim? Se eu pudesse escolher e pedir para Jesus Cristo, por favor, faça eu poder vender minha casa e poder fazer esse trade. Brincadeira, vender nunca, né? A nossa casa, a gente não pode fazer isso. Tem que ser mais prudente nos movimentos. Se for olhar aqui pelos indicadores, eu ainda gostaria que o IFR chegasse até, pelo menos aqui, em torno de 71, mais ou menos. Aqui 70 para ficar um pouco mais redondo, né?
Ele chegando aqui nessa região, aí sim eu poderia estar mais confiante nessa venda de swing trade. A gente já consegue ver também essa divergência sendo formada. Eu preciso que depois dessa divergência, eu já estou com um topo mais baixo do que esse último topo e aqui no preço topos mais altos, certo? Eu precisaria de mais um candlezinho aqui e aí a ticada, né? Que é quando tem o movimento de desaceleração da compra e aí sim, candle que fizer esse mais baixo, eu poderia estar vendendo a perda desse próprio candle aqui, tá? Ainda faltam 1, 2 semanas aí para que a gente possa ver esse movimento de fato acontecendo. E aí, o que, que eu gostaria que acontecesse no próprio gráfico? Uma correção lateral do semanal. E para ser uma correção lateral do semanal, o diário tem que cair pouquinho. O diário tem que. Sabe aquela coisa de. Que até o Storm, para quem é seguidor dele, fala, cair com nojinho, sabe? Ai, que preguiça de cair, que preguiça de cair. Então, ele faria essa correção lateral, que seria a nossa própria base no diário. Por que, que eu formaria essa base? Seria uma correção lateral do preço, em tempo de forma lateral, né? Aí depois ele poderia fazer o spring dele, que é justamente fechar acima da região, toca os 50% para poder me dar a venda mais bonita para cá, tá? Isso seria se eu pudesse já estar pedindo o meu presente de Natal. Vai acontecer? Não sei. Se não acontecer, eu vou trabalhar com aquelas possibilidades que a gente acabou de comentar, que seja o toque somente no 50%, ou o fechamento semanal aqui abaixo de 123 mil. Lembrando que se formar essa base aqui, eu vou esperar o preço perder essa base e aí eu vou entrar numa entrada de confirmação quando ele retornar para essa região. Porque mais de 80% das vezes isso acontece. Ele ativa o trade para cá, retorna para dar a entrada de confirmação, quando é no tempo gráfico de 60 minutos ou diário, e aí eu poderia estar vendendo com stop baixíssimo, né? Stop bem irrisório. Porque todo mundo que estiver vendendo aqui, o stop original da galera tem que estar aqui atrás. Eu não quero um stop tão grande assim, eu quero um stop mais curto para ter um risco-retorno melhor para mim, tá? Se eu for entrar por 60 minutos, eu consigo ver de forma mais clara, a base sendo formada. Inclusive, se eu pudesse ter pegado somente isso aqui, muita gente entrou vendendo isso aqui falando que era um spring. Eu não teria feito essa venda porque eu estou fazendo uma venda na cara do comprador que está defendendo essa região, né? Não é válido para mim. Então, eu prefiro esperar realmente a formação de um topo, a consagração de um topo em forma de estrutura, que seria desses candles todos, e aí eu poderia estar chamando isso aqui, novamente, de um topo. Isso seria o meu topo, minha linha estaria marcada aqui, acima, e eu esperaria a manipulação aqui. Fecha acima, fecha abaixo, estaria vendendo aqui, tá? Meu cenário de 60 minutos. Aqui eu não posso estar vendendo de jeito nenhum. Pode até ir, mas vai ser em mim. Aqui o que eu poderia estar pensando? O toque dessa região aqui, eu poderia estar comprando nos 60 minutos. Veja bem, 60 minutos, que está contra o semanal, tá? Por isso eu sempre falo para você a importância de saber qual é o tempo gráfico que você quer trabalhar. E aí sim, você analisar os players daquele tempo gráfico, tá? Nos 60 minutos, estou totalmente comprada, totalmente. Então, se eu estou totalmente comprada, eu vou esperar cada recuo até um ponto de interesse, até um suporte, para que eu possa comprar e ir junto com aquele player, beleza? Então, isso aqui seria a minha região de maior interesse dos 60 minutos para poder comprar. E aí, qualquer compra minha teria como alvo final este cara aqui, essa região aqui, 126.430. 126.430. Se eu for olhar até aqui o meu indicador, até tem uma compra que foi acionada aqui no rompimento deste candle, com o stop aqui na mínima, para tentar levar. Eu gostaria que essa compra ainda fosse estopada para chegar nessa minha região. Aqui eu não estou muito afim de tomar ainda não, tá? Índice futuro. Tirar isso tudo aqui para ficar mais bonito a gente poder analisar.
Input. O que a gente consegue ver melhor? No índice futuro, a gente ainda não teve o rompimento do último topo. Então, eu não tive ainda a captura de liquidez. Eu não tive ainda essa captura de liquidez aqui. Eu gostaria que rompesse aqui, feche em cima, feche embaixo, e aí sim eu poderia vender aqui. Esse movimento viria muito a calhar se viesse junto com o movimento do semanal que a gente quer, tá? Viria muito a calhar. Beleza. Então eu precisaria que o semanal acontecesse isso ainda para mim. No diário... e no semanal a gente também tem a divergência aqui, né? Linda divergência sendo formada. Mas ele precisa ainda esticar um pouquinho mais. Aqui eu não fico confortável de vender no semanal para essa região aqui não, tá? Se eu for olhar o diário, tô formando uma base no diário, começa a formar uma base nesse diário, e aí isso aqui poderia me dar mais gatilhos para que eu esperasse o movimento de spring, que aí seria o fechamento acima dessa região, captura todos os compradores, rompe isso aqui, depois estopa todo mundo que comprou neste candle aqui, e eu poderia estar vendendo aqui com o alvo final. Opa. Com o alvo final nessa região daqui. E primeiro alvo, né? Segundo alvo ainda viria para cá. Ainda viria para cá. Tudo isso aqui eu gosto que você replique para o movimento do WinZ, tá? Eu não consigo pegar o WinZ, o histórico, porque só tá no WinFoot. Mas no WinZ, o que eu poderia estar esperando? Tô no diário. Vou fechar aqui. Tô no diário? Então tá. Então essa é a minha base. E eu agora tenho que esperar o rompimento dessa linha máxima aqui para poder fazer qualquer venda. Caso contrário, já que se eu estou no movimento comprador do diário, eu posso descer o meu tempo gráfico, vejo a base bem clara aqui para mim e eu espero a manipulação aqui. Vou botar meu alarme aqui, tá? Então aqui são os dois pontos que eu poderia estar esperando para poder atuar. Rompendo e manipulando essa máxima, eu poderia estar vendendo. Rompendo e manipulando essa mínima, eu poderia estar comprando. Gosto muito mais de comprar aqui para os 60 minutos para tentar levar até essa máxima do que sair vendendo o primeiro spring, ou seja, a primeira manipulação. Como assim, Ariane? Eu gostaria que acontecesse primeiro fechamento fora, fecha dentro, bota muita gente na venda aqui e stop essa galera. Faz outro candle acima, opa. Faz um novo candle acima, fecha abaixo. E isso é o que a gente chama de spring duplo. Estaria vendendo aqui. Meu stop na máxima. E aí eu teria mais espaço para o meu risco do trade. E eu teria uma certeza que toda a liquidez já foi capturada da região. Para aí sim eu poder vender aqui. E se até isso tudo acontecer, poderia estar acontecendo o movimento que a gente acabou de falar do semanal. Eu tenho tempo para isso. Eu queria que acontecesse em torno de 1 a 2 semanas, tá? Vamos agora para o dólar futuro. Que eu já falei muito de índice. Dólar futuro, a gente tem comentado há muito tempo com vocês que a nossa linha... Que a nossa linha em região de interesse era aqui. Essa que eu tô marcando aqui em vermelho. Rosa, né? Sei lá. E a gente poderia estar considerando isso aqui como a manipulação, o spring. Isso aqui seria a defesa do médio do player. Toque nessa mesma linha. Muita gente que opera a defesa do médio do player, bota já o toque, seria a entrada, e o stop mais seguro aqui embaixo, tá? Isso mesmo para tentar levar o movimento do preço até essa região novamente. Eu estou no melhor ponto de compra do dólar atualmente. Ariane, mas se perder aqui? Cara, se perder aqui, eu venho buscar uma nova compra nesse fechamento aqui, no corpo desse doji. Tá? Eu gostaria que isso aqui acontecesse.
Seria até mais bonito para mim estopar aqui já, porque a gente já tem muita defesa do comprador. E quando acontece um namoro assim na região, por muito tempo, quase casamento, sinal que não está confiável a região, né? Eu gostaria que quando chega numa região de muito interesse meu, ela bata e volte forte, porque aí mostra que aquela região tem muita força, o player tem muita força. Aqui mostra que ele está enfraquecendo. Vou botar aqui, azul claro. Se chegar aqui, vou até marcar já com uma setinha para mim. Vou querer comprar, com certeza. Caso não chegue aqui, a gente já teve o movimento de compra do diário nesse dia aqui que a gente comentou. Que dia que foi esse? Dia 16. Aqui foi a entrada, o stop tá aqui embaixo e tenta seguir com o trade até a primeira região de parada, que seria aqui em torno de 50,29 e o segundo ponto aqui 5,224, mais ou menos. Isso do dolinha. Lembrando que todos os movimentos ainda, o player do semanal está jogando dos dois lados, porque aqui ele já atingiu 50% do choque. Veja bem. Se eu for marcar aqui os 50%. Cadê? Ele já atingiu. Então, meu semanal está jogando para os dois lados. Eu tenho o comprador vivo e eu tenho o vendedor vivo, tá? E aí, sempre quando isso acontece, eu procuro todo o recuo para comprar e todo o topo para vender, beleza? Vamos agora para o. Ah, não falei dos 60 minutos, né? Falei do diário. Nos 60 minutos, a gente já teve aqui a quebra dessa estrutura, que agora já me diz que o movimento 60 já está comprador também, ele está para os dois lados, e eu preciso que ele rompa isso aqui para me falar que ele vai só para o lado comprador. Se acontecer, novamente, um próximo recuo aqui, nessa região aqui de 4859, eu compro, tá? Eu compro com stop aqui embaixo, stop curto, caso pegue meu stop, aí eu compro só aqui embaixo. Mas eu gosto desse movimento aqui, justamente porque eu tô vendo que a gente ainda tem essa liquidez aqui para ser consumida, tá? Isso aqui, e aí eu consumo todo esse fair value gap aqui, bato no meu order block e eu poderia seguir com risco retorno maravilhoso. Mas é só se for, né? Caso contrário, o que eu vou ter que esperar acontecer? Eu vou ter que esperar o preço romper essa região. Se ele romper isso aqui, vai ser o primeiro boss, a primeira quebra da estrutura. Posso esperar, às vezes, uma manipulação aqui para poder vender e chegar até próximo dessa região. Ou se ele não manipular e ele for reto, aí eu vou buscar novo ponto de venda aqui. Nessa minha região. Próximo ponto de venda bacana que eu encontro. Aqui. Tá? Aí você escolhe o modelo de entrada que você quiser, de acordo com o que a gente já explicou. Um dos mais bacanas é o 50% do order block, que seria aqui em 49, 43 e 50. Vou botar até uma. Para me sinalizar. Tá um pouquinho abaixo, porque senão não tem tempo de eu olhar e já poder fazer minha venda. Vamos agora para o gráfico do Bitcoin. E nossa senhora, esse semanal tá bonito. Será que o Clinton viu esse semanal? Kendall Clinton, paviozaço, em cima de uma região de super interessante. Dá até medo. Tá muito claro a venda aqui para mim. Dá até medo isso aqui, né? Mas enfim, para quem tá pensando no semanal e não entrou no toque aqui, no toque dessa região que a gente tinha marcado, que seria justamente desse order block. Opa! Justamente desse order block paviozinho aqui, ó. A gente tinha marcado na vez passada. Quem não entrou aqui poderia estar esperando agora a perda dessa semana para poder vender com o primeiro alvo aqui. Ou aí eu vou ter que descer o tempo gráfico. Mas aí fica longe. Não.
Você tem que... Aí você não precisa nem esperar a semana aqui, tá? Você já poderia estar vendendo aqui no... amanhã. Amanhã não, hoje. Hoje, quando abrir o próximo dia, a perda desse candle aqui já te acionaria uma próxima venda do diário. E tá bonita. Bem aqui. Só que o stop desse carinha aqui, mais seguro só tá aqui. Mais seguro. Ah, mas é muito caro, é muito caro. Beleza, ajusta a sua mão, porque uma venda dessa, Ariane, não fico de fora. Eu não fico de fora. Porque o meu alvo final dessa venda tá para cá. Tá para cá. Nossa, mas Ariane, tem esse fair value gap aqui, ó, tem um monte de coisa para... Beleza, aí você administra como você achar melhor o seu trade, tá? Então aqui eu sei que eu tenho um ponto de parada, na verdade um provável ponto de parada, acredito que tem sim potencial para parar o preço, para poder dar outra venda, ou para poder me dar uma compra e depois eu vendo aqui em cima de novo, mas o alvo final tá para cá. O alvo final tá para cá. É um risco-retorno maravilhoso. Eu não fico de fora. Ah, mas se eu não quiser vender, beleza, você não vende. Mas pelo amor de Deus, não compra. Não compra. Ah, mas Ariane, vai para 100 mil. Risco seu. Eu não compro aqui. Eu não compro aqui. Tá caro demais para sair comprando. Tá? E o S&P, para a gente finalizar aqui rapidinho. Tava olhando o semanal do S&P e olha como tá ficando bonito, cara. Mesmo movimento do índice, do Ibov, tá? Mesmo movimento. Tô chegando muito próximo de um topo, já com o início da minha divergência do MACD para cá. Eu quero agora, cenário mais lindo, maravilhoso, rompe esse topo. Então, teria mais um movimento de alta aqui, até me dar tempo suficiente de formar isso aqui. E na perda disso aqui, deixa o candle aqui, eu poderia estar vendendo. E aí ele viria ao encontro, né, deste movimento que eu gostaria que acontecesse. Fecha acima dessa região, fecha abaixo dessa região, vem para cá, pá, volta a testar de novo esse fundo. Lindo movimento. A gente já está começando a ver muita notícia positiva. Ah, é porque o Fed não vai mais aumentar a taxa de juros, blá, blá, blá. Isso é muito bom para a bolsa e tudo mais. Deixa a galera ser otimista. Deixa. O ano é muito favorável. O ano não. A época do ano também é muito favorável para que isso aconteça, porque todo mundo está na expectativa desse rally de final de ano e tudo mais. Então, deixa a galera ser feliz sozinho. E a gente espera para poder fazer nossa venda. Mas, Ariane, se não acontecer isso, tá? Se não acontecer isso, eu poderia esperar, já que eu tive o rompimento dessa liquidez aqui para mim, ó, em 4, 5, 3, 8 mais ou menos, eu poderia esperar a próxima semana, se ela fechar aqui dentro. Se ela fechar aqui dentro assim, ó, poderia estar vendendo aqui. Não tá errado, eu já tô numa região vendedora. Eu só quero o melhor cenário do mundo. Mas se eu não puder ter todos os astros alinhados, eu poderia fazer essa venda com a expectativa do movimento vir até aqui embaixo, tá? Lembrando que muita atenção. Quando a gente queria comprar aqui e deu a nossa compra, todo mundo falando que o mercado norte-americano ia entrar em recessão e acabou o mundo. Lembra que a gente tem que estar sempre contra o que a manada tá falando. Senão a gente sempre vai perder junto com a manada, certo? Outro ponto que a gente poderia olhar, deixa eu descer o tempo gráfico aqui para a gente dar uma analisada. Se tem alguma coisa bacana. A gente poderia esperar o toque aqui em 4, 5, 7, 8 e eu poderia fazer uma primeira venda de risco plausível. Primeira venda de risco aqui, com meu stop aqui na máxima, para chegar aqui. Só que se me estopar, eu sou obrigada a entrar novamente na manipulação acima, tá? Tenha isso em mente. Se você quer entrar aqui, que você tenha 2 balas para usar. Na verdade, até 3, se eu for considerar que o movimento semanal foi muito forte, né? Veja só. 1, 2, 3, 4 semanas de alta. O comprador está muito forte. Então, o ideal seria que ele fizesse uma consolidação lateral, uma base, para poder me dar o spring, e às vezes até o spring duplo para poder vender. Como o meu alvo é muito grande, pelo meu gerenciamento de risco, eu vou administrar para poder estar dentro desse trade. Então, eu não gostaria de estar fora. Vou administrar para poder ter aí 3 tentativas, tá? No 241, coisa rolando boa, vamos ver.
Tirar essas marcações aqui, já não me interessa, né? Vou deixar marcado este fair value gap aqui. Isso aqui não me interessa mais, isso aqui não me interessa mais. Ufa, bem mais limpo assim, né? Gente, se vocês se incomodarem com o meu gráfico, vocês podem falar, tá? Ariane, minha filha, dá uma limpada aí, porque eu vou falando e deixo tudo marcado e acabo esquecendo. Então é isso. Nada aqui a se fazer. Tá? Ouro. Ouro deu aquela venda que a gente tinha mencionado aqui do toque, veio até aquele ponto. Agora ele retorna, e eu acredito piamente que agora ele vai retornar para romper essa região aqui. Quando ele romper essa região, ele pode me dar o último modelo de entrada da manipulação deste ponto, que seria também fechar acima dessa região. Fechar acima dessa região, fechar abaixo dessa região, para poder vender aqui com o primeiro alvo este ponto e segundo alvo lá embaixo. Caso ele stop esse trade, aí eu gostaria de estar procurando movimento de venda somente nessa região, pelo semanal. Pelo diário, se eu tiver algum ponto de parada, algum pó importante, bacana, tenho, né? Eu tenho esse cara aqui, ó. Vou até pintar de outra cor. Bem aqui, eu pego pelo fechamento até a máxima do pavio. Poderia marcar aí o meu 50%. Bem aqui. E aí eu estaria vendendo aqui em torno de 2020 com 38. 20, 38. É. Mas eu já curto muito mais a manipulação aqui, viu? Manipulação aqui eu já entraria vendendo assim. Pelo diário fica mais bonita ainda. Mais bonita ainda. E eu já tenho também a nossa divergência aqui surgindo do MACD. Então, essa manipulação aqui seria linda, linda, linda. Se topar, a gente vem para 50%. Tá? Então é isso, gente. Muito obrigada por me acompanharem mais uma vez. Essa semana eu inicio um projeto novo, mais paralelo. Vou estar lá no Trading Floors como trader mesmo, junto com outra galera operando ao vivo aí com vocês. E a gente vai reunir eu e o Clinton e os meninos, os nossos estagiários queridos do coração, para a gente poder bolar aí uma mentoria muito bacana com vocês, para a gente estar muito próximo, tá bom? Grande beijo a todos vocês. Se tiverem mais interesse no meu trabalho, me segue aí já, @ArianeOliveira. Aproveita e já entra no nosso Telegram também. Nosso Telegram está lá 24 horas por dia. Eu, Clinton e todos os estagiários. E nos vemos lá. Um grande beijo e ótimo domingo a todos.